Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. E gostaria que vocês pudessem ler comigo Lucas, capítulo 23, do versículo 33 ao 38. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observavam. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra neste momento. Ajuda-nos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui nós estamos vendo um momento em que o Senhor Jesus é levado para ser crucificado. Após ter passado uma noite toda em sofrimento, em tortura, em ser questionado por Pilatos, ser questionado por Herodes, e ele foi ali feito um tribunal de acusação contra o Senhor Jesus Cristo. Ele passou por tudo isso. E aqui está falando que quando chegaram ao Calvário, ali o crucificaram. Além disso, antes disso, o Senhor Jesus ainda foi andando pelas ruas de Jerusalém, levando aquela pesada cruz, até chegar ao Calvário, onde seria a finalização daquele sofrimento. A humilhação que o Senhor Jesus sofreu foi total. A humilhação pior, das piores humilhações que nós podemos imaginar, o Senhor Jesus Cristo sofreu mais. Então o Senhor Jesus ele foi exposto como espetáculo, está falando aqui, foi colocado como se fosse alguma coisa espetacular para chamar a atenção das pessoas. Ele foi ridicularizado. O Senhor Jesus foi escarnecido, foi maltratado, foi ultrajado por todas aquelas pessoas, começando dos soldados que praticaram as maiores torturas, as atrocidades com o Senhor Jesus Cristo. As chicotadas, os açoites, os pontapés, bater na sua cabeça para que aquela coroa de espinhos pudesse penetrar. Ele sofreu muito por causa das nossas culpas, do meu pecado e do seu pecado. O Senhor Jesus, ele foi agredido fisicamente, mentalmente, ele foi agredido. Tudo ele fez por amor a mim e a você. E o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é que nós devemos valorizar. Sabe o que é valorizar? Dar valor àquilo que o Senhor Jesus fez por você. Eu preciso valorizar a graça e o perdão que o Senhor Deus me ofereceu através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser salva, para que eu pudesse ser livre, livre de todas as acusações que o inimigo lançou sobre a minha vida. Então, o que o Senhor Jesus Cristo sofreu, ele sofreu por amor. Ele sofreu injustamente, não era lugar dele. Aquele sofrimento não era para o Senhor Jesus, era para mim e para você. Mas foi necessário, porque não havia como, não há nenhum justo que possa morrer e perdoar os nossos pecados, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que já veio, morreu por minha causa e por sua causa. Quando nós vimos aqui, ao chegar ali no lugar chamado Calvário, o crucificaram com malfeitores. O Senhor Jesus foi contado como um dos piores.
Naquela época, para morrer numa morte de cruz, teria que ser o pior malfeitor que existisse. Ali era o crime mais bárbaro. Mas qual foi o crime do Senhor Jesus? Nenhum. Só por ele anunciar o reino de Deus, ele veio para cumprir a palavra do Pai. E aqueles malfeitores ali, como fala aqui no versículo 24, Jesus não bradou, Jesus não ficou com raiva, não ficou bravo quando estavam ali pregando as suas mãos naquela cruz, pregando os seus pés com aqueles cravos ali na cruz. Ele não lançou palavras de braveza com aqueles homens que estavam fazendo, ele aguentou tudo calado. Ele simplesmente dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Veja o tamanho do amor do Senhor Jesus, pedindo naquele momento perdão, para que o Pai pudesse perdoá-los, porque de fato não sabiam o que estavam fazendo. Porque se soubessem que ele era o verdadeiro Filho de Deus, se eles tivessem reconhecido, jamais eles teriam feito isto. E nós vemos aqui que ali estavam os ladrões com ele. Bandidos, malfeitores foram crucificados junto com o Senhor. Além da blasfêmia, da humilhação que ele sofreu, de ser crucificado naquela cruz, de ter agora ouvido a zombaria que esses malfeitores faziam. Também tinham soldados, tinham sacerdotes e a multidão que estava ali olhando aquele espetáculo. E nós vemos aqui no versículo 35 que diz que o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros. Assim mesmo, salve se és o Filho de Deus. O que eles estavam dizendo? Aí, colocou como se fosse mesmo, olha só, deu salvação para tantos. E agora, não pode se salvar dessa cruz? Como é que é isso? Se você é filho de Deus, você tem poder para descer daí. Mas nem isso o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus foi afrontado. Isso era uma ironia. Eles estavam falando isso. Quantas acusações o Senhor Jesus passou? Ah, você disse que destruiria o templo e em 3 dias o reedificarias. Tudo isso eles estavam jogando sobre Jesus. Todas essas afrontas, todas essas ironias, acusações falsas sobre o Senhor Jesus. Ele aguentou tudo calado. Ele não fez nenhuma menção de ali rebater as palavras daquelas pessoas. Ele estava ali sofrendo todo tipo de humilhação. As agressões, as ofensas que ele estava passando foi por nossas causas. Foi por minha causa e pela sua causa. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo foi um sofrimento imerecido. Ele sofreu por causa da minha vida e da sua vida. Porque era necessário que o Cristo padecesse para que nós pudéssemos ser salvos. Assim como Isaías fala que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas iniquidades, ele levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. O Senhor Jesus Cristo, ele foi para a cruz como um cordeiro em silêncio. Ele não abriu a sua boca. Ele sofreu por nós. Ele foi moído. Ele foi traspassado por causa dos nossos pecados. E quando nós vemos a palavra falando conosco dessa maneira aqui, e eles ali clamando e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Eles queriam que o Senhor Jesus desse um sinal, mas o Senhor Jesus permaneceu ali em silêncio. O Senhor Jesus simplesmente falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aquele outro bandido que estava ali ao lado do Senhor Jesus ficou lá criticando o Senhor Jesus, zombando dele. Ah, você diz que é o Filho de Deus? Desce daí, salva você mesmo e salva nós. Queria salvação porque queria. Será que ele estava pronto para receber a salvação?
Não, ele queria ser livre daquele momento ali. Ele só queria ter o quê? Livramento daquela posição. Enquanto que o outro disse, você não teme a Deus? Nós estamos aqui recebendo aquilo que nós recebemos, que nós merecemos pelas nossas ações. O outro, malfeitor, ele reconheceu. Você não teme a Deus? Nós estamos aqui sob acusação e está certo. Vamos pagar pelas nossas ações. Mas este o que ele fez? Olha que maravilha. Ele reconheceu. Nos últimos momentos, nos momentos finais ali, prestes o Senhor Jesus a partir, ali dar o seu último fôlego de vida ali naquela cruz, porque a posição em que ele estava era inconveniente. Os últimos fôlegos de vida do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, quando ele falou assim, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, verdadeiramente aquele homem, aquele malfeitor, ele entendeu o verdadeiro sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a palavra do Senhor para ele? O Senhor Jesus disse, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Maravilha! Hoje, ele ouviu aquela palavra, aquela sentença do Senhor Jesus para ele. E logo ali em seguida, o Senhor Jesus Cristo clama ao Pai, Deus meu, por que me desamparastes? O que ele estava dizendo? Será que Deus havia desamparado? Não, Deus não havia o desamparado. O sofrimento foi tão grande que o Senhor não pôde contemplar a morte do seu filho. Mas ele não estava desamparado. Ele ali estava simplesmente falando daquilo que estava no seu coração. Mas mesmo assim, ele tinha certeza de que o Pai estava ao seu lado. Lembram da agonia do Senhor Jesus lá no Getsêmani? O que ele disse? Pai, passa de mim esse cálice. Olha, e agora, Deus meu, por que me desamparaste? E ali o Senhor Jesus estava falando. Mas era o que? Um grito. Não para que o Pai socorresse, mas que ele pudesse entender que ele estava fazendo do jeito que foi planejado pelo Pai. Estou passando por tudo isso, porque o Senhor permite, porque é do seu agrado. E logo em seguida, o Senhor Jesus fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele parte deste mundo. E Jesus ali morre, dá o seu último suspiro. E as mulheres que estavam acompanhando o Senhor Jesus, alguns discípulos também permaneceram ali, olhando, estavam ali, participando, vendo até o último momento que o Senhor Jesus deu o seu suspiro. O que eu quero dizer, amados, que Jesus foi condenado por minha causa e por sua causa. O Senhor Jesus passou pela cruz por mim e por você. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz não era dele. Era minha e era sua. E hoje o que nós fazemos para dar em troca do que o Senhor Jesus fez por nós? Não temos nada. Não temos nada para dá-lo. Por quê? Ele pagou com a sua vida, a vida do Senhor Jesus, o amor que ele teve para conosco, para que nós pudéssemos ser salvos. E é um momento de reflexão que nós precisamos fazer. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele estava pedindo ao Senhor para perdoá-los. O Senhor Jesus, ele nos leva a um momento de reflexão através da sua morte, porque ele nos deu o perdão total. Fomos perdoados. Perdoados. Sabe o que é perdoados? Livre.
todas as acusações, todas as sentenças de acusação que tinham contra nós, para que nós pudéssemos ser condenados ao inferno. O Senhor Jesus quitou essa dívida. O Senhor Jesus, ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele morreu por mim e por você, para oferecer o perdão total. E ele trouxe para nós esse perdão, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Aquele que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, esse é feito filho de Deus. E dessa forma somos filhos de Deus. Conta-se que um filho, um dia, fez uma coisa muito triste para o pai. E ele deixou esse pai muito triste. E ele saiu de casa. E essa história que ela conta diz que ele fez algo muito terrível mesmo. E o pai, ele não podia mais suportar, porque o pai era muito justo, o pai era muito correto. E ele não podia mais suportar ficar ali. E o que ele fez? Ele foi embora. Foi embora para muito longe. E passado algum tempo, ele, lá onde ele estava, ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. Recebeu o amor do Senhor Jesus Cristo, aceitou ao Senhor Jesus Cristo, tornou-se um verdadeiro filho de Deus. E aí ele pensou, vou escrever uma carta para o meu pai. Assim como eu recebi o perdão de Deus e hoje eu tenho perdão dos meus pecados, de tudo que foi errado, eu vou pedir perdão para o meu pai, vou escrever uma carta. Ele não tinha coragem de falar com ele. E ele disse, pai, e na carta que ele escreveu, ele, pai, eu te peço perdão por tudo aquilo que eu te fiz de errado, que eu fiz o Senhor sofrer, eu fiz tanta coisa ruim e eu quero pedir perdão para o Senhor. Olha, dentro de 3 dias estarei passando no trem, eu vou estar viajando e eu vou passar aí bem próximo da casa. E eu quero deixar, se o Senhor me perdoar, faz algum sinal para mim, vai passar de trem. E aí eu paro na estação. Se eu ver algum sinal que o Senhor tenha colocado para mim, eu vou para casa. Mas eu te peço perdão. Passaram-se e chegou os dias. No 3º dia, quando ele estava preparando para viajar, e aí ele colocou as suas malas, e aí entrou naquele trem, e aí ele estava todo apreensivo, ansioso, com medo. O que será? Será que o meu pai vai me perdoar? Será que o meu pai vai me receber de volta? E então ele pegou e sentado na janela do trem, e ali ele estava observando. Ele não tirava os olhos para ver a localização que seria próxima à casa do seu pai, para que ele pudesse ver qual era o sinal que o pai havia de dar, se ele teria sido perdoado por ele. E quando o trem foi se aproximando, ele abriu a janela do trem, colocou a cabeça para fora e começou a observar. Perto da casa tinha uma árvore, onde ficava o lugar aonde era a residência daquele rapaz. Tinha uma árvore, era uma árvore muito grande. Essa árvore estava toda cheia de lenços brancos, lenços brancos por todos os lados daquela árvore. E esse era o sinal. Quando ele viu, ele bradou e começou a chorar. E logo em seguida o trem para na estação e ele desce. Quando ele desceu na estação, para surpresa dele, o pai estava de braços abertos. E ele disse, filho, eu te perdoei desde o dia que você saiu de casa. Nunca fiquei com mágoa de você. Você está perdoado e pode voltar para a minha casa. Pode voltar a viver comigo. Os dois se abraçaram, choraram e ele falou com o pai. Esse é o perdão que Deus nos dá. Ele esquece todos os nossos pecados. E assim como eu estou falando com você, Ele também quer que você volte para Ele. Volte para Ele, aceite o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que foi feito na cruz, para que você pudesse ter vida. Vida no nome dEle. Vida hoje, dia de salvação, dia de renovação, dia de mudança, dia de paz. Assim como o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 5:17. Assim, pois, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo.
O fazer novo é novidade de vida. E nós precisamos cada dia mais viver uma novidade de vida. Ser uma nova criatura, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Aquilo que é velho tem que ficar para trás. Nós precisamos sempre estar diante do Senhor Jesus, sempre em novidade de vida. Nova criatura, novo servo, novo filho de Deus, sempre renovando na presença do Senhor. E assim o que eu quero dizer para você, as palavras do Senhor Jesus Cristo, ela é vida e é paz para cada um de nós. E eu quero que você fique sempre com esta palavra. Devemos valorizar, sabe? Valorizar a graça e o perdão de Deus. Você tem feito isso? Você tem dado valor a essa graça e o perdão de Deus que foram manifestados através da morte do Senhor Jesus Cristo? Dê mais valor. Dê mais valor. Valorize a essa graça e a esse perdão que Deus nos ofereceu tão graciosamente pela morte do seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos ter vida no seu nome. Amém? Que Deus os abençoe e que faça compreender que o sofrimento do Senhor Jesus Cristo foi merecido, mas ele foi necessário. Amém? O perdão foi imerecido, mas ele foi necessário. Eu fui perdoada. Eu não merecia, mas foi necessário. O Senhor Jesus morreu por nós. Deus abençoe poderosamente cada um de vós. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.